Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Atividade 6, o tema é superestruturas, quantificações. Então, completo. Vamos fazer o exercício completo. Todas as etapas. Certo? Então, o nosso objeto de estudo, o nosso projeto, nosso cômodo padrão, é um módulo, na verdade é um módulo para facilitar o cálculo. Então, a vantagem do módulo é você ter as peças todas iguais, fica mais fácil a quantificação. Então, todas as vigas têm o mesmo comprimento, os pilares também, evidentemente, as sapatas são iguais, certo? E aí nós temos a laje pré-fabricada, as medidas estão todas aí no nosso projeto, é uma perspectiva, evidentemente, né? Se fosse um desenho assim, um detalhe arquitetônico, já seria de outra forma, né? Tem toda a sua representação técnica específica, né? No nosso caso aqui, nós estamos visando um outro propósito. Mas nós temos aí uma perspectiva do nosso cômodo padrão. As vigas terão 5,40 metros de comprimento. O pilar também já está especificado, ele tem 4 metros. As sapatas, elas serão de 90 por 90, já concretada. E aí temos também os detalhes das vigas, né, de 20 de largura por 30 de altura. O pilar vai ter uma seção de 20 por 20 centímetros. Temos um detalhe da ferragem da sapata, das vigas, dos pilares, certo? Vamos ler aqui o enunciado. Calcular o consumo de materiais considerando uma concretagem em conjunto com uma alvenaria de blocos de concreto. Então, ó, já deu uma informação importante, né? Uma concretagem em conjunto com a alvenaria. Então, isso vai ser importante na hora de determinar as quantidades de madeiras para as formas. Então, lembrando que a alvenaria acaba fazendo parte também como formas, né? Tanto para pilares como para vigas também. Certo? Então, o primeiro passo aqui... Então, as sapatas, elas terão 90 por 90, vamos calcular a madeira, tábua de 30 centímetros para a produção de formas de sapatas. Então, 0,90 vezes 4 peças, são 4 peças de 90 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui nessa caixinha de texto, nós temos a fórmula, tá? Então, ó, lado 90 vezes 4, são 4 peças, vezes o número de sapatas. Vamos colocar o parênteses ali, né? Para acompanhar a fórmula. Vezes 4 igual... Essa conta vai dar 14,40 metros. Tá? Então, madeiras para fazer formas, né? Para executar as caixarias de forma, são 14,4 metros de tábua de 30 centímetros. Vamos passar para as vigas.
A concretagem em conjunto com a alvenaria exige apenas 2 peças, tanto para vigas quanto para pilares. Ó, essa é uma informação importante. Então, no caso dos pilares, a gente vai fechar aquele vão com 2 tábuas. Se os pilares forem ao longo da parede, é assim que funciona. Se o pilar for de canto também, né, geralmente as tábuas ficam para o lado de fora, as 2 tábuas, fechando ali o canto. Se for uma parede divisória, depende muito da espessura do material que você está usando na alvenaria. E depende também muito do pilar que você está planejando fazer. Mas o que acontece? Normalmente se usa uma tábua pelo lado de fora e na parte de dentro, como a alvenaria é mais estreita do que o pilar, né? A alvenaria, por exemplo, pode ter 14, o pilar pode ter 20, 25. Então vai sobrar 2 vãos pelo lado interno que você vai ter que usar a madeira para fazer o fechamento. Você vai, talvez, cortar uma tábua no meio, certo? Para fechar aquele vão que fica pelo lado de dentro, onde nós tivermos uma parede divisória em forma de T. De qualquer forma, nós vamos considerar 2 peças, 2 tábuas, em todas as situações, no caso dos pilares. No caso das vigas, também nós vamos considerar 2 peças, que são as laterais, e a parede vai servir de fundo. Então, nós vamos ter aqui, subtotal, comprimento da peça, que no nosso caso aqui é 5,40, vezes 2, que são 2 peças, vezes o número de vigas. Nós temos aí no nosso cômodo padrão, aí nesse caso, como é a concretagem em conjunto, nós vamos ter todas as vigas iguais, no mesmo comprimento, com o mesmo número de peças. Não é como na concretagem independente, que nós teríamos que planejar aí o uso de escoramento. Nesse caso, nós não vamos ter escoramento. Então, as vigas terão 2 tábuas, uma de cada lado. Então, são 4 vigas baldrames, mais 4 vigas aéreas, total de 8 vigas. Certo? Então, é isso que nós vamos colocar aqui. 4,40 vezes 2 vezes 8, 86,40 metros. Tábuas para as vigas nós já encontramos aqui. Vamos para os pilares. Pilar aqui nesse caso tem 4 metros, 4 pilares. É isso? Então, 2 tábuas de 4 metros para cada pilar, dá 8 metros, vezes 4, vezes 4, 4 vezes 8, 32 metros de tábuas, de 30 centímetros, para fazer a caixa dos pilares. Próximo passo é estabelecer a quantidade de sarrafos de 5 centímetros usado para as gravatas. A gravata é que vai fazer o travamento da forma. Certo? No caso das sapatas aqui, o comprimento da gravata é 40 centímetros. Então, lembrando que as caixas são montadas, são pregadas de topo, são posicionadas no local para a concretagem. Esse local tem que estar devidamente nivelado, né? Compactado, nivelado, tem que ter pelo menos uma camada de brita. Aí assentamos a caixa, certo? Colocamos a ferragem dentro, apoiado sobre os espaçadores, conforme já vimos, né? Para manter o recobrimento de concreto. E aí vamos fazer o travamento com as gravatas, com o sarrafo, uma gravata em cada canto.
E isso é para reforçar a caixa na hora da concretagem, para ela não abrir. Então, seguindo aqui a nossa formulazinha básica, são 4 gravatas por sapata, né? Então, vezes aqui o número de sapatas, vezes 0,4, que é o comprimento da gravata. Tá? Então, 4 vezes número de sapatas, são 4 sapatas. Tá? Nosso cômodo é 4 pilares, 4 sapatas. Vezes o comprimento de cada gravata, que é 0,40, né? metros, igual 6 metros e 40. 6,40 metros. Agora, vamos calcular aqui a quantidade de sarrafos para as gravatas que serão usadas nas vigas. Nas vigas. O espaçamento da gravata é 60 centímetros e o comprimento é 30 centímetros. Vamos seguir a nossa formulazinha básica aqui, ó. O comprimento da gravata dividido pelo espaçamento, mais 1, né? Esse é o total de gravatas, vezes o número de vigas, vezes 0,3 metros, ou 30 centímetros, que é o comprimento da gravata. Então, vamos seguir a nossa fórmula básica. O comprimento da viga é 5 metros e 40. Vamos dividir pelo espaçamento, que é 0,60. Então, o resultado disso, mais 1, né? Mais uma peça. Essa divisão aqui vai dar 9, certo? 5,4 dividido por 0,6 vai dar 9. 9. Agora eu vou somar mais 1. Isso é igual a 10. São 10 gravatas, certo? Agora eu vou fazer vezes o número de vigas, que são 8. São 8 vigas. Vigas aéreas e vigas baldrames. E vamos multiplicar pelo comprimento da gravata, vezes 0,30, certo? Igual. Então, são 10 gravatas por viga, total de 8 vigas, vão dar 80 gravatas. 80 gravatas de 30 centímetros. 24 metros de sarrafo. Vamos para os pilares. Então, olha a fórmula assim, ó. Altura dividido pelo espaçamento. Então, você tem o número de espaços mais 1. Esse é o total de gravatas. Vezes 2, porque são 2 camadas, uma de cada lado. Então, esse é o total de gravatas. Vezes o número de pilares, no nosso caso aqui é 4, vezes 0,4 metros ou 40 centímetros, que é o comprimento da gravata. Tá? O espaçamento é 40, o comprimento é 40. A altura do pilar, 4 metros, dividido pelo espaçamento, 0,4, ou 0,40, igual. Então, são 10, né? O resultado aqui vai ser 10, né? 4 dividido por 0,4 são 10. Mais 1, igual 11 gravatas. Tá? 11 gravatas.
vezes 2, porque são duas camadas, uma de cada lado. Tá? Então, esse seria o total de gravatas. Vezes o número de pilares. Então, são 4 pilares, vezes 4 pilares. Vezes o comprimento de cada gravata, que é 0,4. 40 centímetros, total 35,20. 35 metros de sarrafos de 5 centímetros. Então, as gravatas dos pilares é isso que nós vamos precisar. Então, agora a gente vai calcular ou quantificar ferros para montar as armaduras. Então, vamos usar barras de 10 milímetros para o corpo da armadura, de sapatas, de vigas e de pilares. Tá? Então, no caso das sapatas, né, olhando nossa formulazinha aqui, é o perímetro da barra, de cada uma delas, né? Perímetro da barra retangular, vezes o número de barras, certo? Vezes o número de sapatas. Vamos voltar no desenho. A gente vê aqui, né? Ó, aqui nós temos a ferragem da sapata, né? Chamada de gaiola. Então, as barras, elas são compradas com um comprimento de 12 metros. Então, nós temos que ver quanto que nós temos que cortar, né? Cortar os pedaços para dobrar em forma de retângulo, de maneira que tenha 80 centímetros por 20. E vamos entrelaçar aqui esses retângulos, né? Nós temos 4 de cada lado, total de 8 retângulos. Cada retângulo vai precisar de, vamos somar aqui o perímetro, né? 80 mais 80 mais 20 mais 20, tá? Então vai dar 2 metros, né? 80 mais 20 dá 1 metro, mais 1 metro aqui, 2 metros de barra de 10 milímetros. O perímetro é 2 metros. Vezes o número de barras, que é 8, são 8 barras cada gaiola, vezes o número de sapatas, que são 4. Então, são 64 metros de barra de 10 milímetros. Agora, as barras que serão necessárias para as vigas, tá? Então, comprimento da viga, vezes o número de barras, vezes o número de vigas, né? Vamos olhar no desenho. Aqui está a viga, ó. A viga tem 3 barras de 10 milímetros na base e 2 barras na parte superior. São 5 barras. Comprimento da viga é 5,40. Então, comprimento 5,40. Número de barras, são 5 barras, vezes o número de vigas, né, são 8 vigas. 8 vigas igual 216 metros. O pilar, ele tem 4 barras, não é isso? Ó, 4 barras de 10 milímetros. O pilar tem 4 metros de altura. Comprimento ou altura do pilar. Altura do pilar, 4 metros. Vezes número de barras, são 4. Vezes de pilares, que são 4 pilares. Igual 64 metros lineares de barras de 10 milímetros para os pilares. Bom, agora vamos calcular aqui a quantidade de barras de 4,2 milímetros usado para os estribos.
Vamos começar pelas vigas. As sapatas não tem, né? Sapata é só barra de 10 milímetros. Então, isso vai aparecer só nas vigas e nos pilares. Vamos ver aqui a fórmula. Comprimento da viga, dividido pelo espaçamento, a distância entre um estribo e outro, mais um, né? Total de estribos, vezes número de vigas, vezes o perímetro do estribo. Tá? Vamos olhar no estribo aqui da viga. Então, aqui está o estribo. Aqui é a viga vista de frente, tá? Ela tem 20 de largura por 30 de altura. Aí aqui é o desenho só do estribo, né? Formando um retângulo, que tem 25 por 17. Então, somando os lados, que é o perímetro, certo? 25 mais 25, 50, mais 34, 84, mais 6 para virar aqui o gancho, 90 centímetros. Quer dizer, vamos cortar os pedaços de 90 centímetros. E aí vamos lá levar na bancada de virar ferro e dobrar o estribo, né? Nesse formato aí, retangular, de 25 por 17. Comprimento da viga, 5 metros e 40, dividido pelo espaçamento, 0,20, vai dar 27, igual a 27, 27 espaços, mais um, igual a 28 estribos. 28 estribos por viga. Vezes o número de viga, que são 8 vigas, vezes o perímetro, né? O perímetro seria o total da barra para dobrar o estribo, vezes 0,90. Tá? Igual, então, fazendo essa multiplicação, 28 vezes 8 vezes 0,9 vai resultar em 201,60 metros. Então, estribos para os pilares, né? O espaçamento do estribo também é 20 centímetros. Então, o raciocínio aqui é o mesmo, né? A altura do pilar, que no nosso caso é 4 metros, dividido pelo espaçamento, que é 0,20, igual, são 20 espaços, mais 1, igual a 21 estribos. 21 estribos, vezes o número de pilares, são 4 pilares, aqui ó, aqui está o pilar, 20 por 20, e aqui está o estribo, 17 por 17, né? Por 17 por 17, então somando isso aqui, vai dar 68 mais 6, 74 centímetros.
Então, são 21 estribos, vezes 4 pilares, vezes 0,74, igual, vai dar 62,16. 2,16 metros. Então, o próximo passo agora é alvenaria. Quantidade de blocos de concreto para executar as paredes. Então, para achar o número de blocos, nós vamos primeiro calcular a área das paredes e multiplicar pelo consumo. Tá? Parede de blocos de concreto, altura igual a 2,40. Certo? Já descontei aqui a viga, né? Então, 2,40 de altura, o comprimento da parede vai ser igual da viga, né? Já que é um módulo, 5,40 metros. Então, aqui, a área das paredes, 5,40 vezes a altura, né? Que é 2,40. 2,40. Essa área das paredes. Vezes 4 paredes, né? Vezes 4 paredes, 51,84. 51,84 metros quadrados. Metros quadrados. Sim. Área das paredes. A área das paredes é 51,84 vezes, agora sim, o número de blocos, 13 blocos, igual o total de blocos para esse módulo é 674. Então, aqui nesse caso, se der um número quebrado, nós podemos arredondar, tá? Para números inteiros. Agora vamos ver a parte de concreto. O concreto vai ser no traço 1 para 2 para 3, né? Um traço aí bem conhecido, já fizemos isso várias vezes. Primeiro passo é calcular o volume das peças separadamente, né? No caso aqui, né? Vamos calcular o volume de concreto da laje, tá? Considerar o vão livre mais a largura das vigas. Vamos voltar no desenho. Bom, a capa de concreto você tem que considerar olhando o cômodo pelo lado de fora, né? Se fosse possível, né? Ficar pendurado aqui no teto, olhando aqui, né? E aí vamos ver que o vão livre, a parte interna, é 5,40 metros, né? O vão livre. Só que a laje está apoiada sobre as vigas. E as vigas terão 20 centímetros. Então, quer dizer, pelo lado de fora, ela é maior, a área é maior do que a parte interna. A parte interna é 5,40 por 5,40. A parte externa, eu tenho que somar a largura das vigas, né? Tem 20 de cada lado. Então, com 5,40, certo? Com mais 40 centímetros, nós vamos ter 5,80 por 5,80. Tá? Já que é um cômodo quadrado. E aí vamos multiplicar pela altura, né, ou pela espessura da capa de concreto, que é 4 centímetros. E aí temos o volume total de concreto, tá, para preencher aí a capa da laje. Então, volume, né? 5,80 vezes 5,80, que seria a laje, a área da laje, vezes a espessura, que é 4 centímetros, vamos transformar isso para metros, né? Então, vamos dividir por 100, 0,04. Tomar cuidado com isso, tem gente que coloca 0,4, 0,4, aí seria 40 centímetros, tá? Bom, multiplicando um pelo outro aí, nós vamos obter como volume
1,34 metros cúbicos. Agora vamos para o volume das vigas. Volume das vigas. As vigas, elas terão a largura 0,20 vezes a altura 0,30 vezes o comprimento da viga, que é 5,40. Então, esse é o volume de uma viga. Então, nós teremos 8, né? Então, vezes 8 vigas, igual 2,59 metros cúbicos. Vamos calcular o volume dos pilares. Seção do pilar, 0,20 vezes 0,20 vezes a altura do pilar, 4 metros. Fechar aqui o parênteses, esse é o volume de um pilar, certo? Vezes 4, são 4 pilares. Igual 0,64 metros cúbicos. Volume das sapatas. Então, vamos aqui. Volume de uma sapata, né? 0,90 vezes 0,90 vezes a altura da sapata é a largura da tábua, né? Que é 30 centímetros. Vai colocar ela de lado, de pé, né? De lado, né? 30 centímetros, então é 0,30. O seu volume de uma sapata, são 4 sapatas, vezes 4, igual 0,97 metros cúbicos. Então, já temos o volume de todas as peças, né? Onde nós vamos usar o concreto, certo? Próximo passo, vamos somar todos esses volumes para ter o volume total. Vamos somar aqui, ó, 1,34 mais 2,59 mais 0,64 mais 0,97. Tá? Eu já fiz essa conta previamente. Tá? Total aqui é 5,54 metros cúbicos. Agora, vamos... esse aqui é o volume das formas, né? Como já comentamos isso anteriormente. Nós temos que adicionar os 40% correspondente ao volume de vazios dos agregados graúdos. Então, vamos adicionar 40%, que é justamente o quanto ele vai encolher, né? Então, aí nós temos o volume das formas, vamos multiplicar por 1,4, que é o volume de vazios, 1,4, e aí eu já vou obter o resultado com os 40%. Isso vai resultar em 7,75 metros cúbicos. De concreto. Ok? Agora, vamos multiplicar por 1000. Eu tenho que diminuir aqui. Vamos multiplicar por 1000 para transformar metro cúbico em litros. E aí vamos obter um volume em litros de 7.000. Não vou nem colocar ponto aqui para não confundir com vírgula. 750 litros. Litros.
Próximo passo, calcular o número de maceiras, certo? O volume do traço é 108 litros. De onde saiu esse número? Então, o traço é 1, 2, 3, número de latas, 6 latas, vezes 18 litros, 108 litros. Tá? Volume total em litros, 7.750. Dividir pelo volume do traço, que é 108. Isso é igual, né? O número de maceiras aqui. Vamos considerar 72 maceiras, né? Quantidades parciais, sem arredondamentos, hein? Tá? Fase intermediária, não arredondamos. Então, aqui o esquema é o seguinte, ó. Traço é 1 para 2 para 3. Cada maceira vai precisar de uma lata de cimento, 2 latas de areia e 3 latas de pedra. Tá? Então, aqui a gente já vai encontrar os resultados como eles são vendidos, né? Ou seja, cimento em sacos e areia e pedra em metro cúbico. Tá? Então, de que maneira? Ó, número de maceiras, 72 maceiras, vezes uma lata de cimento, né? Aqui, ó, uma lata, né? Uma lata de cimento, vezes 1, ó, 72 latas de cimento, dividido por 2, por quê? Porque 2 latas equivale a um saco, né? Um saco enche 2 latas de cimento, então 2 latas equivale a um saco. Então eu faço o contrário, eu tenho o número de latas, divido por 2, tá? E aí vamos obter 36 sacos de cimento. 36 S cimento. Tá? 72 maceiras vezes 2 latas de areia. Tá? São 144 latas. E aí, agora aqui que está jogado. Ó. Então aqui eu vou multiplicar por 0,018. Isso é o volume da lata em metro cúbico. O resultado já vai sair em metro cúbico. 2,59 metros cúbicos de areia. Certo? Então, agora o mesmo raciocínio para a pedra. 3 latas de pedra, né? Igual a 216 latas de pedra vezes esquema, ó, 0,018 metros cúbicos, que é o volume da lata em metro cúbico, igual. Isso vai resultar em 3,88 metros cúbicos de pedra. Tá? Simples assim, né? Próximo passo, assentamento dos blocos de concreto. Traço utilizado, 1 para meio para 8. Uma parte de cimento, meia parte de cal e 8 partes de areia. Tá? Então, o cal aqui é metade do cimento. O consumo, segundo o TCPO, 9 litros de argamassa por metro quadrado. A área das paredes, 51,84 metros quadrados. 51,84 metros quadrados. Vezes 9 litros, né? 9 litros, aqui ó, 9 litros
Então, total em litros, 466,56 litros. Litros de argamassa. Próximo passo, número de maceiras. Volume do traço. Volume do traço, traço do assentamento. Ó, quantidade de latas, 1 mais meio mais 8, 9,5 latas. Cada lata, 18 litros. Total, 171 litros. Certo? Então, o volume total, né? Volume total aqui de argamassa, 466,56 dividido por 171 igual. Então, o número de maceiras aqui, arredondando, né, para ter números inteiros, serão 3 maceiras. Então, agora nós vamos calcular aqui o volume de sacos de cimento, sacos de cal e metro cúbico de areia. Três vezes 1 igual a 3. Dividido por 2, são 3 latas, dividido por 2, igual a 1,5 sacos de cimento. Tá? 1,5 saco de cimento. 3 maceiras vezes 0,5, que é o volume de cal, né? Ou seja, meio saco de cal, igual a 1,5 sacos certo? Então, é meia lata de cal, né? São 3 maceiras, uma lata e meia, que equivale a 1,5 saco, tá? O saco de cal, ele preenche uma lata, então o número de latas de cal é igual ao número de sacos também, tá? Simples assim, né? Agora, nós vamos precisar de 8 latas de areia. Então, 3 vezes 8. Vamos precisar de 24 latas de areia, vezes 0,018, igual 0,43 metros cúbicos de areia. Próximo passo. Então, agora vamos calcular o volume de material para o chapisco. Chapisco, né, lembrando, é a primeira camada do revestimento, que é feito com uma argamassa no traço 1:3, cimento e areia,
cujo consumo é 5 litros por metro quadrado, e tem a função de deixar a parede rugosa, né, deixar a parede áspera, para as camadas subsequentes. Então, para facilitar o cálculo, considere a mesma área das paredes para o revestimento. A falta, quer dizer, nós não vamos considerar a área das vigas e dos pilares, certo? Então, isso é para facilitar o cálculo. Só que no final, nós vamos acrescentar a perda de 10%, que vai suprir esta área que não está sendo contabilizada agora, neste momento. Então, a área do revestimento. A área do revestimento é a área das paredes. Nós já vimos ali, 51,84 vezes 2, porque é dentro e fora, né? A área interna e a área externa, certo? E aí nós vamos ter a área total de 103,68 metros quadrados de revestimento. Aí, isso aqui, ó, é fundamental, não pode esquecer, isso é comum nessa etapa aqui, esquecer de adicionar a área interna da laje. Você vendo, né, pelo lado de dentro, nós vamos ter 5,40 metros por 5,40 metros. Porque o cômodo quadrado. Então, essa área interna da laje vai ser 29 metros, ponto 16. Certo? Então, aqui a área das paredes, dentro e fora, mais a área interna da laje. O total do revestimento será, somando tudo, né? 132,84 metros quadrados. Então, o volume de argamassa para o chapisco, tá? É o volume total, né? Medido pelo volume do traço, certo? O volume total do chapisco vai ser a área de revestimento vezes o consumo por metro quadrado, tá? Então, a área total, 132,84 vezes consumo é 5 litros, igual 664,2 litros de argamassa para o chapisco. Esse é o volume total. Número de maceiras, né? O volume do traço, 72 litros, né? Então, aqui, ó. 1 para 3, 4 latas, cada lata 18 litros, 72 litros. Então, o volume do traço, 664,2 dividido por 72, igual. Então, arredondando isso, 9 maceiras. Agora, as quantidades de cimento e areia, certo? Então, é o número de maceiras, 9 vezes uma lata de cimento, igual a 9 latas de cimento, dividido por 2, igual a 4,5 sacos de cimento. Vamos colocar 3 latas de areia, são 27 no total, vezes o volume da lata, 0,018, igual 0,48 metros cúbicos. 48 metros cúbicos de areia.
Tá. Então, já foi mais uma fase. Vamos para o embolso. O embolso é a segunda camada do revestimento, onde nós usamos o traço 1 para 2 para 9, uma parte de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Então, a argamassa que tem mais cal do que cimento. A espessura para blocos de concreto, 1 centímetro. A área do revestimento, ó, por isso que eu falei, ó, se errar a área, danou-se, né? 132,84. 132,84, área do revestimento, tá? Então, aqui é a área total do revestimento, certo? Vezes a espessura do revestimento, que aqui no caso é 1 centímetro, nós vamos transformar isso em metros, tá? Então, tomar cuidado com isso, hein? 0,01 metro, né? 1 centímetro, 0,01 metro. 1,32 metros cúbicos de argamassa. E agora eu vou multiplicar por 1000 para achar o volume em litros. Isso vai dar 1.320 litros de argamassa para o embolso. Número de maceiras. Então, volume total, 1.320 dividido pelo volume do traço, que é 216, certo? Então, o número de latas, ó, são 12 latas vezes 18 litros, 216 litros. Então, aqui nós teremos como número de maceiras 6, né? Arredondando, 6 maceiras. 6 maceiras. 6 maceiras. Então, quantidades parciais, número de maceiras 6, vezes uma lata de cimento, igual a 6 latas de cimento, dividido por 2, igual a 3 sacos de cimento. Seis maceiras vezes 2 latas de cal é igual a 12 latas de cal, certo? Que equivale, no caso, cada lata equivale a um saco, tá? Então, são 12 sacos de cal. Seis maceiras vezes 9 latas de areia, 54 latas vezes 0,018. Isso já vai me dar um resultado em metro cúbico de 0,97 metros cúbicos. Bom, então agora a próxima etapa é a terceira camada do revestimento, que é o chamado reboco, que pode ser feito de duas formas. Ou eu faço argamassa no próprio canteiro de obras, usando o mesmo traço do reboco, do embolso, certo? Reboco com o traço do embolso, 1 para 2 para 9, desde que nós vamos ter o trabalho de peneirar a areia, para deixar a areia bem fininha,
para fazer um revestimento de primeira, né? Bem acabado, liso, aveludado, pronto para pintura, se for o caso, né? Ou eu posso comprar a argamassa pronta, né, ensacada, chamada massa fina. 132,84. A área do revestimento vezes o consumo por metro quadrado, certo? O consumo, cada metro quadrado consome 0,25 saco, ou seja, 1/4 do saco, né? Porque um saco equivale, ou dá para cobrir 4 metros quadrados, né? Então, nós vamos multiplicar esse valor vezes 0,25, que é igual a 33,2 sacos. Bom, vamos para a pintura. Estamos na fase final aqui, né? Então, área do revestimento. Olha, não pode errar a área do revestimento, hein? 132,84 vezes o consumo por metro quadrado. Aqui, ó, esse volume aqui já é considerado 2 demãos, tá? Então, a área total do revestimento vezes o volume ali em litros, 0,24. Eu vou ter aqui o total em litros, 31,88 litros de tinta. Bom, aí é o seguinte, muitos sabem, né? Outros não. Quando você compra tinta em latas de 18 litros, ela se torna mais em conta, é um volume maior, né? E um valor menor. Quando você compra a tinta em galões de 3,6 litros, você paga mais caro, tá? Então, por exemplo, se você pegar 5 galões, que equivale a uma lata de 18 litros, você vai pagar bem mais caro, uma diferença grande, 30% a 40% a mais, tá? Então, quando você precisa de um volume grande de tinta, você vai procurar comprar latas de 18 litros. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos achar o número de galões, certo? Cada galão tem 3,6 litros. Então, eu vou dividir, ó, 31,88 dividido por 3,16 litros, igual, isso vai dar aproximadamente, que vai dar menos, né, do que 9, vamos considerar 9 galões, né? Tá 8 alguma coisa, então 9 galões. 9 galões. Então, uma lata de 18 litros equivale a 5 galões. Então, na divisão em latas de 18 litros, as sobras menores que 5 serão consideradas como número de galões. Simples assim. Então, ó, no nosso caso, são 9 galões. Se uma lata de 18 litros equivale a 5 galões, vão sobrar 4 galões. Então, nós vamos comprar uma lata de 18 litros e 4 galões. Simples assim. Tá? É isso, né? Então, aqui vai ser uma lata de 18 litros mais 4 galões. Tá? Agora, você pode perguntar, poxa, mas não é vantagem comprar 2 latas de 18 litros? Até concordo que nesse caso
2 latas de 18 litros vai ficar mais barato do que você comprar uma lata de 18 litros mais 4 galões. Porque o custo do galão é bem mais caro, tá? Vai sobrar um galão, né? Aí é aquele negócio, né? Se você precisar fazer um retoque, fazer uma, né, uma repintura em algum lugar, ou até usar esse 1 galão em um outro lugar, de repente aparece um outro lugar para pintar, você já tem lá 1 galão. A gente considera que 1 galão, né, 3,6 litros, cobre 30 metros quadrados de parede, tá? De superfície. Essa é a média que nós consideramos para fins de cálculo. Agora, depende muito também, depende da parede. Se a parede nova, ela vai, né, ela vai consumir mais tinta, né? Mas se for uma repintura, normalmente são 30 metros quadrados, considerando uma demão, não é isso? Você vai ter que dar 2, né? Se é uma repintura, um local que está muito antigo, já, né, desgastado, então no mínimo 2 demãos. Aí ela vai cobrir 15 metros quadrados, tá? É uma parede normal aí de um cômodo, tá? Uma parede normal de um cômodo, de 15 metros quadrados, ou teto, por exemplo, um cômodo grande, 3 por 5, 4 por 4, aí você consegue pintar o teto 2 demãos com 1 galão, tranquilamente, certo? Agora, naquele caso lá, né, por exemplo, se fosse um total, em vez de 9, fosse 12 galões, né? Então, o ideal seria comprar 2 latas de 18 litros, mais 2 galões, né? Se sobrar 3 galões, já é muita coisa, é um exagero e não compensa. Então, tem que usar o bom senso aqui nesse caso, para poder aproveitar bem o orçamento, né? O dinheiro. Bom, vamos para os valores finais, né? Aquilo que eu falei, né? Essa fase intermediária aqui só serve para a gente poder se nortear, né? Para nós podermos administrar bem a obra. Para o proprietário, o que interessa é justamente aqui, ó. É isso, são os volumes totais, porque isso ele vai levar lá no home center, no depósito de material de construção, e vai querer saber o preço, o custo total. É isso que é importante para ele, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos colocar os valores, né, de madeiras, tábua de 30 para fazer as formas. Vamos completar aqui esses quadros, tá? Total aqui 132,80 mais 10% de perda, 146 metros. 146 metros de tábua. Então, aqui tem dois objetivos, tá? Se eu quiser saber o custo, coloco o preço por metro, eu sei quanto eu vou gastar. Se eu for comprar isso, eu tenho que ver que as peças serão vendidas, né, serão fornecidas geralmente em tamanhos de 3,5 metros, 4 metros. Então, eu vou transformar isso em número de peças. Isso normalmente sobra um pouco, né? Para poder bater aqui o que nós precisamos, né? Isso vale para o restante, para sarrafos, né? Para as barras de ferro também, né? Total mais 10%, 72 metros de sarrafo de 10 centímetros. Total mais 10%, 379 metros. Então, o ideal é que aqui nós façamos arredondamentos, tá? Para números inteiros, certo? Nesse caso aqui, né? Que vai dar número. Aqui deu número quebrado, total, né? Então, adicionamos 10% e arredondamos para números inteiros, tá? Nesse caso aqui, sim, né? Total mais 10%, 290 metros lineares. Vamos aqui para
a quantidade de materiais para o concreto, né? Sacos de cimento. Sacos de cimento para o concreto, 36. Cimento para o assentamento, 1,5 sacos. Cimento para o chapisco, 4,5 sacos. Cimento para o embolso, 3. Somando tudo isso, acrescentando os 10% de perda e arredondando para sacos inteiros. 50 sacos de cimento. Porque aqui nós vamos comprar, né? Nós vamos comprar, tem que ser números inteiros. Não vamos comprar quebrado aqui, né? 50 sacos de cimento. Então, o cal vai ser usado para o assentamento, 1,5 sacos. Para o embolso, 12 sacos. Então, somando isso, acrescentando os 10% e arredondando para sacos inteiros, vamos precisar de 15 sacos, né? 15 sacos de cal. Sacos de cal. Areia para o concreto, 2,59. Areia para o assentamento, 0,43. Areia para o chapisco, 0,48. Areia para o embolso, 0,97. Somando tudo, acrescentando os 10% de perda. E agora aqui nós temos que arredondar de meio e meio metro, certo? Que é como ele é vendido, né? Então aqui vai resultar em 5 metros. 5 metros cúbicos de areia, tá? A pedra só vai ser usada no concreto, 3,88. Vamos acrescentar os 10% de perda e arredondando de meio e meio metro, será necessário 4,5 metros cúbicos. Certo? Então já vimos aqui a parte de concreto e argamassa. Blocos de concreto, já achamos lá no início, tá? 674 unidades, né? Blocos, já com 10% de perda. Massa fina, 33,2 sacos, mais 10%. Agora sim, arredondamos para sacos inteiros, não é isso? Vamos comprar 37 sacos de massa fina. Tinta. Latas de 18 litros. Uma lata de 18 litros, mais 4. Vamos considerar aqui 4 galões, tá? Mas é aquilo que eu falei, né? É bom consultar nesse caso aqui, talvez seja mais barato comprar as 2 latas de 18 litros, mas como nós achamos isso no nosso cálculo, vamos manter esses valores aí, tá? Então, ó, aí nós fizemos a quantificação dos materiais, considerando a superestrutura, a alvenaria, né, e considerando a execução de formas e ferragens para construir esse módulo, esse cômodo, certo? Isso pode ser utilizado para qualquer área em questão.